Louvado seja o Senhor. É realmente de novo um motivo de grande alegria rever os irmãos, nós juntos, vendo a face um dos outros, sentimos que somos um corpo, uma só família. O encargo que nós vamos abordar hoje foi um encargo que o Senhor me deu de uma maneira bastante forte, quando eu estava perguntando para Ele, porque nós terminamos aquela série, a restauração da realidade interior. E o Senhor colocou no meu coração compartilharmos a respeito de Hebreus, capítulo 10, a parte final, e o capítulo 11. E o tema dessa mensagem e da próxima sexta-feira será: aquele que vem, virá. Nós podemos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante. Essa é uma palavra bastante atual. É uma palavra que o autor do livro de Hebreus estava escrevendo para os hebreus que estavam passando por situações extremamente difíceis. O versículo 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O autor de Hebreus está falando para que eles se lembrassem e depois dele terem sido iluminados, terem conhecido o caminho do Senhor, como eles passaram por grandes lutas e sofrimentos, principalmente porque eles haviam sido perseguidos por causa da fé. Sofrimentos que eles passaram foram sofrimentos devido à fé. Mas hoje nós também estamos passando por sofrimentos. Então, nesse aspecto, nós temos pontos iguais. E também estamos enfrentando grandes lutas. É por isso que essa porção é muito atual, porque condiz com o que nós todos estamos vivendo. Sofrimentos e grandes lutas. E o versículo 33 de Hebreus 10 diz: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Isso quer dizer que todo aquele sofrimento, as coisas que eles estavam vivendo, era uma coisa visível a todos. Aqui diz assim: vocês são expostos como em espetáculo. Todo mundo está vendo situações difíceis, e tribulações, humilhação. Por exemplo, nesse período que estamos vivendo, nós vemos irmãos sem trabalho, vemos empresas de irmãos com grande dificuldade, já soubemos de empresas de irmãos que fecharam. Tudo isso é sofrimento, é luta, muitas vezes é humilhação. Mas aqui diz, por um lado assim, mas por outro lado nós somos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, mostrando que não somos os únicos filhos de Deus que estamos passando por isso. Outros irmãos nossos também estão passando. E ainda mais, o que nós precisamos ver é Colossenses 1:11, um versículo de encorajamento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade
com alegria. Aqui diz, fortalecidos com todo o poder. O Senhor é aquele que nos fortalece. E é segundo a força da sua glória. São momentos difíceis. Mas, amados irmãos, amadas irmãs, existe um suprimento de poder e força que irá nos sustentar no meio de tudo isso. Nós sabemos também que há irmãos e irmãs que estão com graves enfermidades, alguns com Covid, outros com outras enfermidades sérias. Tudo isso traz um sofrimento. Mas aqui diz que nós somos fortalecidos, que existe uma força, uma origem, uma fonte de força e poder para nós. E também toda perseverança, longanimidade, a paciência com alegria. É certo que passamos tudo isso, mas o Senhor tem um desejo que nós passemos com alegria. E o versículo 34 nos diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, mostrando que esses irmãos, mesmo passando por tantas dificuldades, eles se compadeciam daqueles que estavam em situação pior. Por isso ele diz, vos compadeceste dos encarcerados. Tinha uns que estavam sofrendo, outros estavam encarcerados, numa situação pior. Aqui temos compaixão, significa o quê? Nós nutrimos sentimentos uns pelos outros no meio desse sofrimento. E ainda mais, aqui diz, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Receber com alegria, aceitar com alegria os bens serem tomados. Você sabe que aqueles cristãos primitivos, eles foram perseguidos e tomaram os bens deles. Isto quer dizer, eles perderam os bens da terra. Nós podemos ver que esses versículos mostram situações extremamente difíceis. Tribulação, dor, sofrimento, perda dos bens materiais. Mas preste atenção o que diz o final do versículo 34. Tendo ciência, isto é, tendo conhecimento de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, eu posso perder os bens da terra, mas eu tenho os bens dos céus. Eu posso perder coisas nessa terra, mas a minha herança é uma herança celestial, e essa herança eu não perco. Está vendo? Nós estamos vendo muitos, como eu falei, passando por dificuldades, conflitos. E aqui nos mostra aqueles que perderam tudo, mas eles ainda podiam ter alegria, porque ainda tinham os bens dos céus. Os bens que ninguém pode tomar, a nossa herança. Então, o autor de Hebreus está falando para pessoas assim, que passaram por essas dificuldades. Por isso, ao lermos essa porção, nós nos identificamos em vários aspectos. Então sentimos que o Senhor está escrevendo para nós, que o Senhor está falando conosco. E aí, o autor de Hebreus, no versículo 35, fala para esses que estão nessa situação de sofrimento: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Por que ele escreveu isso?
Porque em situações assim é muito fácil perder a confiança em Deus. Diz assim, eu só estou perdendo. Aqui diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O Senhor está falando para nós. Continue a confiar. Talvez a situação esteja muito difícil. Mas, aqui diz, continue a confiar. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Essa confiança é muito importante. Vai trazer a recompensa. Muitas vezes, no meio das dificuldades, nós pensamos em desistir. Não é assim? Mas o Senhor está falando para nós. Não desista. Não perca confiança. Confia em mim. Versículo 36 diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós necessitamos de perseverança. A palavra que diz, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, o que isso quer dizer? Que nós buscamos a vontade de Deus em nossas vidas, e se estamos firmes, sólidos nessa vontade, nós devemos perseverar, porque uma vez feita a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Eu sei que é difícil para você e para mim. Muitas vezes olhamos para situações, para dificuldades, e já falamos, Senhor, já dura tanto tempo. Senhor, quando que isso vai parar? E aquelas vozes no nosso interior, desista. Deus abandonou você. Ele já se esqueceu de você. Aqui a palavra de Deus nos mostra o contrário. O Senhor está falando, persevere, confia em mim. Há uma promessa, algo preparado para você. Nós necessitamos de perseverança para fazer a vontade de Deus. E no final, nós vamos alcançar a promessa. O versículo 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Talvez nós achemos, é muito tempo, mas o Senhor diz, é pouco tempo. É somente o tempo necessário, o tempo suficiente para você ganhar a promessa, ganhar o galardão. É somente o tempo suficiente para você atingir aquele estágio que Deus quer. Não é muito tempo, é só o tempo suficiente. E ele diz, no versículo 38, todavia, o meu justo viverá pela fé. Essa palavra é uma palavra muito doce. O Senhor diz, o meu justo viverá pela fé. O Senhor está falando para nós hoje, perguntando para nós, você é ou não é um justo? Meu justo, um justo que pertence a mim. Eu quero falar para você, o meu justo viverá pela fé. Não vive pelo que se vê, viverá pela fé. E
o versículo 38 continua: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se retroceder quer dizer o quê? Desistir. Eu não quero mais. Eu vou dar minha volta, eu vou caminhar de volta. Isso é retroceder. E o Senhor diz: se você se retroceder, eu não vou ter prazer em você. Se você continuar, eu vou ficar alegre. Eu vou ter prazer. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, quando nós tocamos nesse sentimento, aí nós podemos, então, falar para o Senhor: Senhor, se continuar avante, é o que vai te dar alegria, eu vou seguir adiante. Eu não vou parar. Se eu retroceder, lhe traz tristeza, eu não vou retroceder. Eu não quero causar tristeza a você, Senhor. Eu quero que você tenha alegria comigo. Eu posso estar passando por sofrimento, tribulação, eu posso estar perdendo coisas nessa terra, mas se eu tenho a certeza de que você está alegre, porque eu estou crescendo, estou atingindo aquele ponto que você quer que eu atinja, Senhor, eu vou ficar alegre. Eu não vou voltar atrás. Versículo 39 diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma, né? Quem vai retroceder? Aquele que não crê. Quem crê, continua. Tá difícil? Tá. A palavra de Deus nos mostra que Deus sabe que está difícil, mas Ele está falando para nós: avance, continue, não retroceda, continue crendo. E o versículo 39 é uma afirmação gloriosa: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Eu quero que você também diga comigo, repita comigo esse versículo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa conservação da alma se refere à salvação da nossa alma. Nesse momento difícil, eu vou negar a minha vida da alma. Talvez a minha vida da alma esteja falando para mim: desista, pare, abandone tudo. Eu vou negar essa vida da alma, porque nós somos da fé. Devemos nos lembrar que essas palavras foram ditas para aqueles que estavam passando por tão grande sofrimento, como vimos naqueles versículos iniciais. Essa é uma palavra de encorajamento. Aí nós entramos em Hebreus 11. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz o seguinte, na versão Nova Almeida: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso quer dizer que, ao ouvirmos a palavra de Deus, algo é gerado em nosso interior. Por quê? Porque essa é a palavra de Deus. A questão é: cremos ou não cremos na palavra de Deus? A palavra do homem não é confiável, mas a palavra de Deus é confiável.
A fé vem da vida divina. Da vida divina que hoje habita em nós. E aqui, no versículo 1 diz, a fé é a certeza. É a certeza de coisas que se esperam. Significa o quê? Estou esperando. Mas eu espero com uma certeza. E aqui diz a convicção de fatos que se não veem. Você não vê, mas você tem a convicção. Você ainda não tem, você está esperando, mas você tem a certeza. Fé, como falamos, não é pensamento positivo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não faz parte dos nossos 5 sentidos físicos, que são tato, olfato, audição, paladar, visão. Esses são os nossos sentidos físicos. A fé não faz parte desses 5 sentidos, porque esses sentidos físicos somente percebem as coisas materiais, as coisas visíveis, concretas. Mas a fé nos faz ver, torna real aquilo que nós esperamos. Olha só o que diz aqui. Coisas que se esperam e fatos que se não veem. É isso que nos faz seguir. Você pode ver aqueles que estavam passando por aqueles sofrimentos. O Senhor diz a eles, para não abandonar a confiança, porque tem grande galardão, que necessita de perseverança, seguir nessa vontade de Deus para alcançar a promessa. Isso é o quê? Isso é você conseguir ver o invisível, tornar real aquilo que os nossos sentidos físicos não conseguem captar. A vida cristã, o Senhor disse ali naquele versículo, meu justo viverá por fé. Você sabe, a vida cristã é uma vida de esperança. Por isso, a importância da fé. E nesses momentos que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, nós precisamos da fé. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado da sua palavra. E por meio da palavra, nós podemos tornar real aquilo que nós esperamos. Podemos tornar real aquilo que nós ainda não conseguimos ver, mas que nós sabemos está lá. No versículo 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A palavra nos mostra que Deus nessa terra sempre teve um povo que viveu pela fé. E hoje, nós somos parte desse povo. Aqueles que vieram antes de nós, aqui diz, obtiveram bom testemunho. Isso quer dizer, eles viveram uma vida de fé. E essa vida de fé era uma vida visível. Por isso que aqui diz, bom testemunho. Obtiveram bom testemunho. São testemunhas de que Deus é fiel, de que podemos crer na palavra de Deus, podemos crer na promessa. Não é assim? Quando nós lemos a Bíblia, não vemos isso. Que encorajamento! São testemunhas. Eles testificaram. Você sabe,
Em grego, testemunha e mártir é a mesma palavra. Isso quer dizer, são pessoas dispostas a dar a própria vida para dizer que é verdadeiro. Isso é dar testemunho. Você morre por aquilo que viu, por aquilo que experimentou, por aquilo que creu. Pela fé. Você sabe, amados irmãos, talvez alguém pergunte para você, como é que você ainda consegue avançar? De onde você ganha força? Nós vamos falar, é pela fé. Hebreus 11 tem essa expressão que se repete muitas e muitas vezes, pela fé. No versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está vendo? Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. Nós cremos que a palavra de Deus tem esse poder. Poder de fazer que o visível passe a existir das coisas que não aparecem. Isso quer dizer, hoje não tem, mas amanhã nós teremos. A fé nos dá essa certeza. Não é assim? Nosso Deus é aquele que chama existência as coisas que não existem. Talvez você hoje olhe e diga, não tenho nada. Não tenho nada. Mas eu quero falar para você, pela fé, nesse Deus, amanhã você terá. Não é? Porque Deus é que chama a existência. E olha só, versículo 4, pela fé. Esse versículo também começa assim, pela fé. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui fala sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E nós sabemos, de acordo com Gênesis 4, versículos 3 a 5, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por quê? Caim trouxe do fruto da terra. Ele trabalhou muito. Abel trouxe as primícias do rebanho. Ele estava ali pastoreando, cuidando, né? As ovelhas estavam ali comendo. Qual é o segredo? Abel ofereceu a Deus o que Deus quis, o que Deus queria. Aos olhos do homem, Caim ofereceu algo melhor, porque ele suou, ele se esforçou. Mas Deus não quer o nosso esforço. Ele quer que nós ofereçamos Cristo a Ele.
Abel ofereceu das primícias do rebanho. Olha só, fruto da terra era comida do homem. Depois que o homem, quando o homem foi criado, o Senhor disse que ele comeria, né, dos frutos, tá certo? De tudo que der semente, dos frutos. E aí, também, nós vimos que comer carne somente depois de Noé, que o Senhor disse que poderia comer carne. Então, Caim o que trouxe foi comida de homem. E Abel ofereceu a Deus o quê? Primícias do rebanho. Houve derramamento de sangue. Houve um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Por que Abel ofereceu isso? Essa é a primeira vez na Bíblia que se menciona um sacrifício. Abel ouviu de Adão e Eva, porque Deus fez vestimentas de pele para Adão e Eva. Para fazer vestimenta de pele, houve a necessidade de o sacrifício de um animal, houve necessidade de derramamento de sangue. Abel, aqui diz, ofereceu pela fé. Senhor, eu vou oferecer o que você quer. Ali, isso era um tipo de Cristo, né? Essa oferta que ele deu a Deus. Está vendo? Isso quer dizer o quê? Abel creu no evangelho que seus pais lhe falaram. Caim não creu. E aí, obteve o quê? A aprovação de Deus. Tem as coisas que o homem quer e tem as coisas que Deus quer. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vivemos nessa terra. É para oferecer a Deus o que Deus quer, não o que o homem quer. Nós cremos na palavra de Deus. Se hoje você está passando por situações difíceis, mas no seu viver você experimenta Cristo e oferece Cristo a Deus, você está tendo a aprovação de Deus. Mas se você não crê, você usa o esforço do homem para fazer as coisas do homem. Isso não ganha aprovação de Deus. Porque a oferta de Abel tipificava Cristo. É por isso que o versículo diz, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. No que se diz respeito à oferta de Abel, certo? Bom, agora no versículo 5, pela fé. De novo, olha só, pela fé. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Nós sabemos que ele foi arrebatado, não é isso? Nós podemos ver em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. Mas antes de ser arrebatado, o versículo 5 de Hebreus 11 diz, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele teve um viver, ele andou com Deus e teve um viver que agradou a Deus e por isso ele foi arrebatado. E agora, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no que está escrito em Judas 4. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Esse versículo mostra que Enoque profetizou.
esse Enoque, que foi o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor por entre as suas santas miríades. Ele estava profetizando a respeito da segunda vinda de Cristo, já lá naquela época. Ele teve uma revelação de que Deus iria julgar esse mundo ímpio. Você pode ver isso em Judas. Que Deus iria julgar e que o Senhor viria. É como nos dias atuais. E Enoque foi arrebatado. Nesse mundo ímpio que nós vivemos, nós somos aqueles que creem que o Senhor vai voltar. Por isso nós estamos cheios de esperança, porque aqui não é a nossa pátria. O Senhor vai voltar. Nós vamos ser tomados por Ele. Estamos vivendo para isso. E pelo fato de nós crermos nisso, nós andamos com Deus. Temos viver com o Senhor. Temos um andar com o Senhor. Uma intimidade com o Senhor. Porque nós também queremos ser arrebatados, como Enoque foi. Deus o tomou para si. Sabe? Esse é o arrebatamento das primícias. Deus diz assim: vocês são bons demais, vocês me dão muito prazer, vou tomar para mim. Esse é o arrebatamento. Pela fé, pelo fato de nós crermos, temos tal viver. Isso é muito importante. Eu não quero ver a morte. Eu espero ser arrebatado. E eu creio que também essa é a esperança de todos nós que estamos aqui. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. A volta do Senhor está muito próxima. Enoque não viu a morte. Deus o tomou. Mas antes de ser tomado, eu quero que você preste atenção no final do versículo 5 de Hebreus 11. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Um viver que agrada a Deus. Ele obteve esse testemunho. É um testemunho dado por Deus e pelos homens. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, creia que ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós hoje todos passamos por situações difíceis. As coisas não estão fáceis para ninguém. Nós vamos ser aqueles que retrocedem. Vamos nos lembrar, o Senhor falou: o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus é. Então, amados irmãos, amadas irmãs, todas as vezes que nos achegamos a Deus em oração, nós precisamos ter a forte convicção: estou diante daquele que é, e que é galardoador dos que o buscam. A minha busca nunca será em vão, a minha oração nunca será em vão, porque um dia ganharei o galardão. Isso é pela fé. Você pode orar e você pode achar: Senhor, já demorou tanto, você não está respondendo. Você vai retroceder, vai desanimar, ou vai continuar, ou vai perseverar e dizer: Senhor, eu creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu me aproximo de Deus,
eu preciso saber, Ele é. O resto não é. Só Deus é. E Ele é galardoador dos que o buscam. Isso quer dizer que toda busca resulta no galardão. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só, de novo, pela fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Amados irmãos, amadas irmãs, nós também hoje somos divinamente instruídos acerca de acontecimentos que ainda não se veem, mas que nós temos certeza que irá acontecer. Noé teve uma atitude, ele construiu a arca. Foi temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Por isso nós precisamos tomar uma atitude a respeito da salvação da nossa casa. O Senhor está voltando, eu quero a salvação da minha casa. Eu vou crer na palavra do Senhor, eu vou me preparar, eu vou preparar a arca. E ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele foi salvo pela fé. Se ele não tivesse crido no Senhor, ele não teria construído a arca e ele teria também morrido. Mas ele creu. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, Hebreus 11 é uma palavra para nós nos dias atuais. Nós podemos ver a história do nosso povo, do povo de Deus no passado. Ninguém teve uma vida fácil. Mas podemos ver no que está mencionado nessa porção sobre a importância da fé. E hoje, nós somos os da fé, como nós vimos no final de Hebreus 10, no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus sabe tudo que você está passando. Deus sabe dos seus sofrimentos, das suas dores. Deus sabe das dificuldades. E Deus sabe também que você tem orado muito tempo e aparentemente a resposta ainda não veio. Então nessa noite Ele está dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sabemos que isso se refere ao Senhor, mas também você pode aplicar. Quando você fala aquele que vem virá, não tardará, você também pode fazer uma aplicação para as promessas que Deus deu a você. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós precisamos ver um quadro. Hoje, Deus proclama para o universo: na terra, há justos que são meus. E ele diz: o meu justo viverá pela fé.
Ele diz para o universo: eu quero que vocês olhem para essa terra e vejam, há um povo que vive pela fé. É um povo que não retrocede, porque sabe que se retroceder, eu vou ficar triste. É um povo que crê. E nós proclamamos para Deus e para o universo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja o Senhor. Se o Senhor permitir, na próxima sexta-feira, nós vamos continuar nessa comunhão. Amém? Jesus é o Senhor.